Fala galera, professor Marco Ferrari na área, agora dando mais continuidade agora à parte de direção. Você lembra muito bem onde estamos em direção. Direção é a área de gestão de pessoas e dentro da área de direção a gente vai estudar motivação, liderança e comunicação. Começamos com a parte de motivação, falamos que é o conjunto de causas, razões e motivos que são responsáveis pela intensidade, persistência e direção do comportamento humano. Falamos do ciclo motivacional e agora a gente entra, pessoal, na parte mais importante quando se trata de provas em relação à motivação. Ciclo motivacional aparece bastante em provas? Aparece bastante. A parte introdutória de motivação aparece com uma certa quantidade de questões. Porém, nada supera as teorias sobre motivação ou teorias motivacionais, certo? Sobre essas teorias existem dois aspectos: as teorias de conteúdo e as teorias de processo, as teorias de conteúdo e as teorias de processo. Sobre elas, pessoal, a gente vai começar com as teorias de processo. Quando a gente fala das teorias de processo, a gente tem várias teorias, de processo. Porém, a gente vai iniciar com as duas mais importantes relacionadas às teorias de processo. Então esse vídeo, Marco, vou fazer uma prova que vai cair motivação, eu tenho que assistir somente um vídeo seu. Assista esse porque a gente vai falar das duas teorias que mais aparecem em prova, certo? Antes de a gente começar a falar das teorias, o que você precisa necessariamente saber? O nome da teoria e o autor. Dois elementos são necessários básicos, necessidades básicas para que você possa ir para uma prova relacionada à motivação. E claro, sem sombra de dúvida, o conteúdo dessas questões, certo? O conteúdo dessas teorias, certo? Porque, pessoal, nas provas mais simples, é muito comum as bancas colocarem a teoria XY fala e ela é de Maslow, por exemplo. Ele coloca certo o nome da teoria, certo o conceito relacionado à teoria, mas no finalzinho ele faz uma pegadinha trocando o autor, certo? Show de bola. Então vamos agora diretamente para as teorias. A primeira teoria, a teoria X e Y, de um sujeito chamado Douglas McGregor, diz o seguinte: existem duas formas de enxergar o comportamento humano, a forma X e a forma Y. A forma X ela é um conceito mais antigo, baseado na desconfiança. E a forma Y, um conceito mais atual, baseado na confiança. E aqui, pessoal, a gente tem um conceitozinho de prova. A banca CESP fez o seguinte: ela colocou e traçou um contínuo e disse assim na sua assertiva: se você pegar a teoria X e Y de Douglas McGregor e colocar de um lado do contínuo a teoria X e do outro lado do contínuo a teoria Y, a gente pode dizer que tudo que eu entender para uma teoria, basta eu inverter para entender para outra teoria? Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Eu digo que é uma teoria oposicionista, porque se de um lado, do lado de X, esse conceito é antigo, baseado na desconfiança, e do outro lado, esse conceito é mais atual, baseado na confiança, desconfiança, inverto, vira confiança. Antigo vira atual, então você pode entender como elementos distintos. De um lado eu tenho o conceito de X, basta eu inverter para entender o conceito de Y. Importante, pessoal, são duas formas distintas de enxergar o comportamento humano. Ou você enxerga com a teoria X, ou você enxerga com o olhar da teoria Y, certo? De maneira bem resumida, o conceito de X diz que os indivíduos são preguiçosos e indolentes. Guarde bem essa palavrinha, indolentes. A prova adora essa expressão, indolentes. Então, o indivíduo X é aquele indivíduo preguiçoso, indolente, que não gosta de trabalhar. As relações de trabalho para o indivíduo X são baseadas na troca econômica. Eu troco trabalho por dinheiro. O que torna o indivíduo X um homem econômico. E ele tem, importante esse elemento, aversão ao trabalho. Ele trabalha somente porque o trabalho lhe dá provento para viver.
Ele trabalha somente porque o trabalho lhe dá provento para viver. Então, esse é o elemento fundamental do indivíduo X. Enquanto o indivíduo X é indolente, preguiçoso, homem econômico, tem aversão ao trabalho, você pega e inverte tudo isso e tem o entendimento de indivíduo Y. O indivíduo Y trabalha por prazer, ele tem vontade de trabalhar, ele é entendido como um homem social e tem prazer ao trabalhar. Para ele, pessoal, para o indivíduo X, trabalhar é como qualquer atividade, trabalhar é dada como qualquer atividade, como sair, como dançar, como jogar bola. Para o indivíduo Y, isso é o trabalho. Trabalho é mais uma das suas atividades do dia a dia, certo? Que pontos são fundamentais? Indivíduo X, indolente, está aqui baseado na troca. Indivíduo Y, vontade, ele está no trabalho por prazer, certo? Aqui você vai ter a noção de tripalium, moedor de tripas. Aqui você vai ter a noção de labore, fonte de vida. De um lado, o trabalho é entendido como algo negativo. Do outro, no Y, ele é entendido como algo natural, certo, pessoal? Bem importante essa distinção de um lado para o outro. Você não pode confundir. Essa teoria X, pessoal, ela não aparece somente na área de motivação. Às vezes a gente tem liderança X, liderança enxergando o indivíduo como o indivíduo X. E aí você tem que entender, concatenar, que ele está tendo esse entendimento de indivíduo. Ele pode ser assim, uma organização que enxerga o indivíduo sob os olhares da teoria X, diz que esse indivíduo não gosta de trabalhar, certo ou errado? Certo, né? Se eu enxergo pelo olhar do X, ele é indolente, ele tem aversão ao trabalho. Então, bastante cuidado com a nossa teoria X e Y. E pessoal, sem sombra de dúvida, partindo agora para a teoria que mais aparece na prova. Essa é a teoria que mais aparece nas nossas provas, tanto provas de técnico, quanto provas de analista, quanto provas de carreira, lá quando eu falo de auditor, de conselheiro auditor. A pirâmide das necessidades de Abraham Maslow aparece com bastante frequência. O que Abraham Maslow disse? Abraham Maslow disse que existe uma pirâmide das necessidades que compõe uma hierarquia, o que significa dizer que a de baixo é mais importante que a de cima. E ele dividiu essa hierarquia em 5 necessidades. Ele ia dizer que, primeiramente, o indivíduo tem que ter suas necessidades fisiológicas, comida, bebida, necessidades de discrição e afins. Para ele ser um indivíduo, para ele começar a viver, ele tem que ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. Depois das suas necessidades fisiológicas, ele tinha que ter as suas necessidades de segurança. Um salário, um lugar para morar, um lugar para trabalhar, a possibilidade de transitar. E aí, quando ele tivesse esses 2 elementos, ele poderia aí sim ser um humano, ele poderia aí sim ser um indivíduo, porque ele teria as suas necessidades primárias satisfeitas. Questãozinha de prova. Quais são as necessidades primárias elencadas por Maslow na sua teoria? Necessidades fisiológicas e necessidade de segurança. Bom, satisfeitas as necessidades primárias, a gente vem para as necessidades sociais ou de relacionamento. Necessidades sociais ou de relacionamento diz respeito a ter amigos, ter colegas de trabalho e tudo mais. Certo? Depois, as necessidades de ego ou estima aparece bastante, ego ou estima. Importante, ego ou estima significa a percepção de que você está fazendo um trabalho que lhe desafie e também o reconhecimento por parte dos outros. Então essa estima pode aparecer como estima própria e estima dos outros. Estima própria, eu me senti desafiado no que eu faço. Estima dos outros, os outros me reconhecerem como um bom profissional. Pode aparecer essa divisão, se não aparecer tá tranquilo. E a última, realização pessoal ou sucesso. E aí a gente tem a pirâmide, fisiológicas, seguranças, sociais, ego e sucesso. Sociais ou relacionamento, ego ou estima e sucesso compõem as necessidades secundárias, tá? As questões, pessoal, que mais tem as pegadinhas são as seguintes.
Quais são as necessidades de acordo com a pirâmide hierárquica de Maslow, de baixo para cima? Aí você começa com fisiológica e vai indo. De cima para baixo, você começa com sucesso e vai descendo. E essa questão é a mais difícil de todas. Da mais importante para menos importante. Qual que é a mais importante aqui nesse caso? É a fisiológica. Porque você percebe que, de acordo com a teoria de Maslow, a necessidade superior só aparece quando a necessidade anterior for satisfeita. Então não existe necessidade de sucesso se eu não tiver a minha necessidade fisiológica atingida, certo? Show de bola. E uma última observação que pode aparecer também na sua prova é que conforme eu subo na minha pirâmide, maior é o subjetivismo da necessidade. Exemplo, necessidade fisiológica, todo mundo entende claramente o que é. É necessidade fisiológica para todo mundo. Agora, a necessidade de segurança já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas também basicamente todo mundo entende o que é um senso de segurança. Necessidades sociais já é o primeiro ponto aqui de incongruência. Para algumas pessoas, eu satisfaço as minhas necessidades de relacionamento no meu rol de amizades e na minha família. Eu não preciso ter lá 5.000 amigos. Agora, ego, então, o que é estima, o que é reconhecimento, muda muito também de uma pessoa para outra. E o que é sucesso nem se fala. Para alguns, sucesso tem umas características, para outros, sucesso tem outras características. Então, outra observação que pode aparecer sobre essa pirâmide é quanto mais eu subo na pirâmide, mais subjetivo fica o atendimento na necessidade. Certo, pessoal? Então, com base nessas duas teorias, a gente finaliza a nossa primeira parte relacionada às teorias. Continue aí com a gente, que a gente vai dando continuidade nas demais teorias. Até mais, tchau!